hoje nós vamos falar sobre uma passagem da Bíblia que é a inspiração de Pedro. Deixa eu pegar meu PowerPoint aqui. Muito bem. É um estudo, gente, né? Um estudo que a gente vai fazer aqui uma reflexão e a interpretação do Novo Testamento tem como base o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. E esse Evangelho segundo o Espiritismo, ele traça uma diretriz muito segura em espírito e verdade para o estudo da Boa Nova, que é o que nós pretendemos aqui. Agora, só dando como uma introdução, nós podemos estudar os ensinamentos de Jesus de várias formas. Nós podemos fazer através de parábolas, como, por exemplo, o estudo que a gente já fez junto sobre a parábola dos samaritanos, a gente pode aprender dessa maneira. A gente pode estudar os ensinamentos de Jesus através de ensinamentos diretos, vindo dele, como, por exemplo, esse estudo de hoje. A gente também pode estudar a Boa Nova através das curas que Jesus realizou. Por exemplo, o paralítico de Cafarnaum. A gente pode estudar, e sempre tem ensinamentos, né? E também podemos estudar através de fatos cotidianos que são descritos no Evangelho, como, por exemplo, o encontro de Jesus com o publicano Zaqueu, que são fatos cotidianos. E também os fatos extraordinários, como, por exemplo, a tempestade acalmada, que foi objeto de estudo aqui também com a gente aqui há um tempo atrás, tá? E hoje a gente vai, através desse ensino direto, verificar essa passagem de Mateus, conforme Mateus, né, Evangelho conforme Mateus, e os nossos objetivos hoje é esclarecer a respeito desta afirmativa de Pedro: tu és o Cristo, filho do Deus vivo, quando ele responde a Jesus, e interpretar o sentido das palavras de Jesus: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, primeiramente, nós iremos à leitura do texto integral, que está em Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 20. E aí vocês podem observar certas palavras que já estão em negrito, indicando que nós vamos dar as explicações necessárias que nos são trazidas pelo Espiritismo, tá? Então, vamos ler junto essa passagem do Evangelho conforme Mateus. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai, que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então, mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. É uma passagem lindíssima e nós vamos, então, fazer uma reflexão sobre ela, sobre essa ótica espírita, né? Vamos começar pelo começo, né? Vamos começar pelo começo, é boa, né? E chegando Jesus às partes de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, né? Continua. Nós vamos agora destacar
esse verbo que está sendo usado aí no gerúndio, porque existem muitas nuances o evangelho, e nós precisamos realmente destacar e entender. Veja bem, o verbo aí, que está na forma nominal, né? O verbo chegar, ele se apresenta no gerúndio. E ele não está sendo conjugado com nenhum outro verbo auxiliar. Não está sendo conjugado com o verbo andar, estar, ir e vir. Não está dizendo estava chegando Jesus, só está dizendo chegando. Isso indica já de cara uma circunstância, uma situação. Então, é importante considerar que Jesus, ele sempre valorizou as circunstâncias para nos ensinar com acerto, ele sempre valorizou. Por isso que em várias passagens você vê assim, verbos como partindo, operando, cumprindo, falando, dirigindo, voltando, retirando, etc. Então, essa é a primeira observação que a gente faz, que o verbo aí indica, então, uma circunstância. Muito bem, vamos falar agora um pouquinho sobre Cesareia de Filipe, ou Filipo, como aparece em algumas traduções. A Cesareia de Filipe, ou de Filipo, era um lugar pacato e afastado, situado ao pé de Hermon, norte da Palestina. Estava localizada na cabeceira do Rio Jordão e foi assim nomeada para distinguir, porque tem uma outra Cesareia, que é a marítima, tá? Então, essa daí chamava-se Cesareia de Filipe, ou Filipe. Muito bem. Por estar distante do foco político e religioso das cidades e povoadas que eram naquela época, essa Cesareia era um lugar ideal para as pessoas falarem sobre Jesus, emitirem a sua opinião despreocupadamente e de forma autêntica. E a gente ainda vê hoje, né? Quando a gente diminui o poder das atrações exteriores que nos cercam, né? Com mais naturalidade, a gente se expressa os nossos o quê? Reais sentimentos e ideias, não é mesmo? Então já está assim uma primeira dica, é o local onde aconteceu. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe. Bem, isso se concretiza também na cesareia. Então, a cesareia, ela pode ser interpretada como um campo pessoal, na intimidade do nosso ser. E momentos mais tranquilos, quando a gente faz uma reflexão, uma meditação e autoanálise, é o momento que nós nos identificamos com Jesus. Então, cesareia tem toda essa conotação para nós nessa passagem. Bem, continuando, né? E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos. Veja, a outra frase, interrogou os seus discípulos, ela nos sugere de que Jesus procurava o quê? Aferir o nível de aprendizado desenvolvido pelos seus discípulos com relação às orientações que ele passava e também à sua pessoa propriamente dita. O que seria aferir aí? Ele estava querendo medir, ele queria saber o quantos discípulos, né, estavam assim por dentro das orientações que ele estava passando e qual a ideia que ele fazia da sua própria pessoa. Bem, a gente entende em Espiritismo que o mestre, como todos os demais benfeitores, que sempre nos oferecem tutela com muito amor, eles nos acompanham de perto, o nosso desenvolvimento. Por exemplo, nós encarnamos e antes de nós encarnarmos, nós temos um espírito que nos acompanha. Então, eles estão sempre por perto, nos tratando com muita amorosidade e acompanhando o nosso desenvolvimento. E assim fazia Jesus, verificando o quê? Se nós estamos seguindo os seus passos. Muito bem. A palavra aí, discípulo, significa aprendiz.
Mas veja, só há mestre onde tem discípulos. Se não tem discípulos, não há mestre. Então, por sua vez, o verdadeiro discípulo, ele é consciente das próprias carências, é ciente daquilo que necessita e tem essa necessidade de ser guiado por um bom mestre, submetendo-se o quê? Com humildade e prudência às orientações que o mestre está dando. Então, esse texto nos mostra que os discípulos, que pode-se dizer somos nós, né? Eles devem se portar como o quê? Atentos observadores do seu guia ou mestre e dos ensinamentos que lhe transmite as diretrizes da vida. Então, os discípulos aí são vistos como atentos observadores. Muito bem. Dando continuidade aí nossa... Agora a gente vai ver aqui, né, os atentos, os discípulos observadores atentos. Muito bem. Então, ao interrogar, Jesus deu a entender que eles deveriam se colocar, então, como observadores atentos, como nós observamos, tá? Agora, essa também é a proposta da doutrina espírita. É uma proposta da doutrina espírita, o quê? Pela fé raciocinada, de nos colocarmos como observadores atentos. Por quê? Porque a doutrina espírita nos oferece padrões de conhecimentos que impulsionam a nossa melhoria espiritual. Nos fornece todas essas ferramentas, todos esse conhecimento. E também condições para avaliar o nosso progresso. A gente sabe quando a gente está progredindo espiritualmente e quando a gente não está. Segundo, claro, dentro da nossa atual condição evolutiva. E também a fé raciocinada, ela viabiliza condições para entender o grau de progresso de cada criatura que nos compartilha a existência, ou seja, o próximo, as pessoas que estão ao nosso redor. Por isso, a gente pode se tornar mais o quê? Indulgentes, porque a gente sabe que os erros do próximo depende o quê? Da evolução espiritual daquele ser. Então, nós nos tornamos mais indulgentes, sabendo o patamar espiritual que cada um está e o que nos compete fazer com esse nível de evolução, tá? Tá. Seguindo, então, né, na nossa passagem aí, segundo Mateus, agora estamos no versículo 13, ele fala assim: Jesus pergunta: quem dizem os homens ser o filho do homem? Em outras palavras, o que Jesus quis dizer? O que falam os homens relativamente à minha pessoa? Foi isso que Jesus quis dizer, né? Ambas indagações, não importa a maneira como está sendo feita, elas indicam que uma avaliação. Jesus está avaliando, é um processo avaliativo. Então, ele está partindo do exame global ou coletivo e atingindo o específico e pessoal. Como a gente diz hoje na modernidade, saindo do macro para o micro, né? A gente escuta muito isso. Então, em todos os instantes da vida, nós encontramos pessoas que nos indagam, não é verdade? Buscam informações, orientações, e nós mesmos, em inúmeras ocasiões, nós também nos questionamos. Então, embora o vasto conhecimento que a doutrina espírita nos oferece, existem conceituações diferentes acerca de Jesus. Há os que o ignoram e há os que enxergam, segundo as concepções do imediatismo humano. Então, a gente vê vários tipos de opiniões. Entretanto, existem aqueles que, à semelhança de Pedro, lhe percebe a grandeza e a dimensão espiritual de Jesus. Foi isso que Pedro fez. Atestadas nessas suas palavras que a gente encontra numa passagem de João, no capítulo 13, versículo 13, vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem,
porque eu o sou. Então, a gente vai ver aí em Pedro essa inspiração divina que nós vamos falar assim. Bem, filho do homem. Nós, espíritos encarnados por excelência, na medida que nós amadurecemos espiritualmente, nós fazemos o quê? A gente começa a penetrar nas linhas sutis das revelações espirituais. Então, quando Jesus fala filho do homem, ele se refere a si mesmo como filho do homem, ele se identifica com as faixas de aprendizado dos seres em evolução no orbe, que somos nós. Então, o filho do homem é, portanto, um exemplo de perfeição que nós podemos aspirar, que nós podemos nos espelhar, né, desejar. Quando nós amadurecemos, então, espiritualmente, é porque nós estamos mais ajustados à situação ideal do eterno bem. Então, a gente utiliza esses conteúdos existentes que nós temos no superconsciente e nos ligamos diretamente a essas fontes inesgotáveis da força maior, da vida maior, que é a espiritualidade. Então, é o espírito portador da evolução humana completa, né? Aquele espírito que completou a sua evolução, caracterizada pela angelitude. Então, o filho do homem é aquele que nasce, cresce e se evidencia pela capacidade de transformação de si mesmo sob a tutela amorável de quê? De Deus. Esse é o espírito perfeito, né? O espírito crístico. Continuando em nossa passagem, e eles disseram, né, respondendo aí, uns João Batista, respondendo a Jesus, né? Outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Isso está no versículo seguinte, que é o 14. Muito bem. Esse texto evidencia, obviamente, a gente pode ver aí a reencarnação, tá certo? Agora, faltava, no entanto, um maior entendimento dos seus processos, como essa reencarnação se processava. Não se tinha naquela época esse entendimento. Mesmo hoje, atualmente, né, é um número significativo de pessoas que entende e aceita a ideia da reencarnação, mas nem sempre compreende os seus mecanismos. A reencarnação, ela fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era a de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. Mas as demais facções, tribos, né, acreditavam. Então, as ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram assim claramente definidas, porque apenas eles tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Então, eles designavam o termo ressurreição, o que o Espiritismo mais corretamente chama de reencarnação. Então, com efeito, a ressurreição, ela dá uma ideia de que você volta à vida do corpo que está morto. Tá certo? O que a ciência demonstra ser materialmente impossível. Então, o corpo não pode voltar, uma alma não pode habitar o corpo que já morreu, né? Já se desligou. Sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos, né? O corpo perece, ele é destruído, né? Então, a reencarnação é a volta da alma, do espírito, à vida corpórea, mas em outro corpo, especialmente formado para ele, e que nada tem de comum com o antigo corpo. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista é Elias, o corpo de João Batista não poderia ser o de Elias, eram corpos diferentes, pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias, sim, mas reencarnado,
porém não ressuscitado, tá? Existem também o fenômeno de quase morte, que era confundido com a ressurreição naquela época. O que seria isso? Quando o espírito, o retorno do espírito ao corpo, supostamente tido como morto, hoje a gente sabe que é um fenômeno de quase morte. Naquela época era denominada ressurreição. Nós temos no Evangelho relatos que tratam da ressurreição. Por exemplo, a história de Lázaro e da filha de Jairo, que está respectivamente na passagem de João e de Lucas. Nos dois casos, o espírito já se encontrava em processo de desligamento físico, quase desencarnando, mas por ainda existirem ligações perispirituais com o corpo físico, foi possível que Jesus impedisse que se completasse a desencarnação. Por isso que eles não conseguiam entender o processo da reencarnação e chamavam então de ressurreição. Muito bem. Continuando, né, gente? Vamos lá. Essa é a parte que nós colocamos na primeira transparência como objetivo desse estudo. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Que foi a pergunta de Jesus. E Simão Pedro, ele fez a pergunta dos discípulos, e Simão Pedro já se adiantou e respondeu. Ele disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Está em Mateus, Evangelho conforme Mateus capítulo 16, versículos 15 e 16. Então, sim, o Cristo, antes disso, sabemos que as pessoas, elas omitem diversas opiniões a respeito de pessoas e acontecimentos, segundo o conhecimento que cada um possui, tá certo? Agora, relativamente a esta passagem evangélica, a questão é outra. Na condição de seguidores próximos de Jesus e com ele mais bem identificados, os discípulos, eles estavam mais aptos a refletir com maior clareza a efetiva posição do mestre. Porque eles estavam muito próximos de Jesus. Então, se antes Jesus lhe testou o senso de observação, quando ao pensamento da multidão agora revela a intenção de medir o nível de conhecimento que eles possuíam a respeito dele, né, Jesus, o mestre divino e dos seus ensinamentos cristãos. Então, a resposta proferida por Pedro, a indagação de Jesus, ela é sublime e ela reflete uma divina inspiração. Sim, o Cristo é bem o mestre, o Messias divino. A sua palavra é bem a palavra da verdade, fundada na qual a religião se torna inabalável, mas sob a condição de praticar os sublimes ensinamentos que ela contém, e não fazer do Deus justo e bons que nela reconhecemos um Deus faccioso, vingativo e cruel. Então, Pedro, iluminado por essa inspiração superior, ele age o quê? Como um médium, perfeitamente associado às formas do bem e reconhece em Jesus o Messias divino, quando ele responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa passagem desse parágrafo que a gente colocou aí abaixo da passagem evangélica, ela está no livro O Céu e o Inferno, capítulo 10, item 19. E a gente chama atenção aqui para que quem gostaria muito de continuar esses estudos espíritas, que realmente leiam as obras de Allan Kardec, que elas são simplesmente fundamentais, tá? Bom, continuando aqui. No Livro dos Espíritos, na questão 625, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Os espíritos superiores responderam: Jesus. Essa é a resposta mais curta e objetiva que você pode encontrar no Livro dos Espíritos. Então, Jesus, ele constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra.
Deus nos oferece como o mais perfeito modelo. E a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque sendo ele o mais puro de quantos tem aparecido na terra, o Espírito Divino o animava, tá certo? Faz sentido. Agora, veja bem, será que a humanidade atual, nós, apresentaria uma resposta tão pronta como aquela que foi dada por Pedro? Tu és o Cristo? Será que nós daríamos essa resposta? Possivelmente não. Certas questões, elas ainda pairam no ar, sem soluções definitivas. Quem é Jesus? Como compreendê-lo efetivamente? Então, como cristãos que somos, nós devemos admitir, nós ainda possuímos limitações que são relativas a esses assuntos, que se expressam na forma do quê? De dúvidas que nós temos, atavismos, apegos que nós carregamos de existência após existência, ou então mesmo preconceitos. Então, apesar de tudo isso, de os espíritas, nós espíritas, sermos portadores do relativo conhecimento espiritual e endossando a orientação existida em O Livro dos Espíritos com essa questão, ela existente no Livro dos Espíritos, que Jesus é o guia e modelo, nem todos consideram essa questão com a devida profundidade. Porque existe uma coisa muito profunda e séria a respeito dessa resposta. Então, por que nós somos ainda presos a muita coisa que nós carregamos de existência a existência? Isso, e são ideias que nós cristalizamos. Nós ainda cultivamos uma moral que ela é periférica, ela ainda fica assim na periferia, né? A gente só quer aquilo que é útil para a gente. E a gente acaba nos mantendo afastado do Cristo e dos seus ensinamentos. Então, é isso que a gente precisa refletir muito essa noite. Da gente realmente entrar no conceito, o que é isso, o que é servir, o que é ter Jesus como guia e modelo. Continuando na nossa passagem evangélica que estamos estudando, disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus, do Deus vivo. Nós já lemos, eu sei, mas eu quero destacar aqui, e vós? E vós? Veja, está no plural, tá? A vida moderna, com as suas realidades brilhantes, vai ensinando as comunidades religiosas do cristianismo que pregar o evangelho é revelar a grandeza dos princípios de Jesus nas ações diárias. Não é só aquilo que sai da boca, são como a gente age. Então, o homem que se internou no território estranho dos discursos, né? É só adepto do discurso, mas as suas ações são completamente diferentes daquilo que fala, ele se expõe cada vez mais ao quê? Ao ridículo e à negação. Então, é nesse quadro obscuro do desenvolvimento intelectual da Terra que os aprendizes do Cristo são expoentes da filosofia edificante da renúncia e da bondade, revelando em suas obras isoladas a experiência divina daquele que preferiu a crucificação ao pacto com o mal. Essa passagem lindíssima está em Vinha de Luz, no capítulo 7, intitulada Aos Discípulos. Desculpe ali o erro gramatical. Então, quando Jesus fala, e vós, quem dizeis que eu sou? Você veja que, independente dessa indagação de Jesus estar sendo feita no plural, ela guarda no tempo uma resposta inteiramente individual. Então, é necessário que racional e afetivamente aceitemos Jesus de forma transcendente. De que maneira? Estudando os seus ensinos à luz do entendimento espírita, aprendemos a compreendê-lo sem misticismo,
sem religiosidade perniciosa ou fanatismo, mas enxergando que esse evangelho é a nossa cartilha da vida. Então, coube a Simão Pedro, entre os demais discípulos, veicular a resposta do alto, demonstrando assim a sua sensibilidade mediúnica, quando ele fala: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E ele revela ainda, reflete uma elevada intuição. Então, a resposta que Pedro dá revela a sublimidade e a grandeza do Mestre. Por ele, Jesus, a misericórdia e a majestade de Deus se dinamizam no Filho, nos ajudando a compreender o Criador como um Pai incansável e operante em toda a extensão do universo. Essa inspiração mediúnica do Pedro também nos leva a pensar na necessidade que nós temos que estar às indagações que nos chegam, principalmente em saber respondê-las de forma direta e objetiva. Recordemos que, como candidatos que somos ao esforço de renovação com Cristo, nós seremos testados continuamente, convocados a dar testemunho da nossa fidelidade aos princípios que nós acatamos como regra da vida, tal como ocorreu com os discípulos de Jesus. Então, nessa existência, em todas as que virão, nós seremos constantemente testados até que nós consigamos, então, internalizar todos esses conhecimentos que o Evangelho nos traz, né? E é isso que nós estamos fazendo hoje, dando-nos a oportunidade de estarmos aqui e refletindo, né, sobre essa passagem. Continuando, e Jesus, respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que estás nos céus, que é o versículo 17. Veja, quando Jesus se dirige a Simão Pedro como sendo Simão Barjonas, que significa filho de Jonas, Jesus, assim falando, ele está personificando o apóstolo na sua condição humana e genealógica, estabelecidas na linha o quê? Da reencarnação. Então, ele esclarece em seguida que não foi a herança genética. De que forma ele esclarece? Quando ele fala aqui, não foi carne e sangue que lhe concedeu condições para identificar o mestre divino, mas sim o quê? A percepção espiritual que extrapola a matéria. Então, Pedro demonstra que ele possui uma soma de recursos psíquicos úteis ao acolhimento daquelas orientações que veio do alto. Por certo, Jesus percebera essa sensibilidade do valoroso cooperador que era Pedro e o felicitou pelo fato de ter o apóstolo reconhecido em plena existência física, né? Pedro está aí reencarnado e reconhece Jesus como o governador espiritual do orbe. Gente, isso não é pouca coisa. Acho que vocês hão de concordar, né? Ainda continuando, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Veja, essa frase indica que quem atingiu este piso evolutivo que Pedro atingiu e que consegue captar padrões de ordem transcendente. Entretanto, tais valores, eles não chegam continuamente do alto. De que maneira que esses valores nos chegam? Através de esclarecimentos e vibrações geradoras de segurança, equilíbrio e paz. Tudo isso nós temos constantemente vindo
do alto, de Deus, né? Emanado por Deus. Então, significa também dizer que a inspiração superior não está na dependência da carne e do sangue, mas nos mecanismos impalpáveis da intuição e outras percepções psíquicas. Então, está na nossa capacidade de perceber isso. Então, o processo evolutivo, ele desempenha igualmente um papel extraordinário de preparar a instrumentalidade humana para, no devido momento, poder assimilar com propriedade o conteúdo que é de ordem sublimada e que vem dos planos superiores da vida. Então, conforme nós evoluímos na existência, nós nos tornamos mais aptos a absorver todos esse conteúdo maravilhoso que vem do alto. Então, verificamos, então, que é na aprendizagem rotineira, no nossos aprendizados, no nosso dia a dia, desenvolvida, passo a passo, ao longo do caminho, que nós vamos nos enriquecer a mente e fortalecer o espírito, né? Então, nós temos que continuar realmente nessa caminhada. O que nós estamos fazendo está certo, dando esse tempo para a reflexão, por exemplo, né? Muito bem. Mas, meu Pai, que estás nos céus. É a mesma passagem, a gente só está destacando assim a palavra céus, né? Jesus, ele emprega o singular, mas meu Pai. Claro que ele está se referindo a quem? Ao Criador Supremo, a Deus. Agora, que está nos céus. Gente, não se trata aqui de um céu religioso, tradicional, dos compêndios espirituais da retaguarda, fundamentado em interpretações teológicas e dogmáticas. Não é desse céu. É importante que a gente compreende que céus, nessa passagem, quer dizer um estado vibracional da alma, em sua feição positiva de amor. Então, é óbvio que esse território está fora dos limites estreitos da matéria. Nós não estamos falando mais do corpo físico, mas vinculados o quê? Aos meandros profundos do superconsciente. Então, céus é palavra que diz respeito ao estado de bem-aventurança. É um estado em que a suprema felicidade consiste no gozo de todos os esplendores da criação, que nenhuma linguagem humana jamais poderá descrever e que a imaginação mais fecunda não poderia conceber. Então, são céus que se expressam no que existe de bom, de belo, de equilibrado, de harmônico, na medida em que avançamos o conhecimento e moralidade pelo trabalho que nós exercemos, né, incessantemente. Então, a verdadeira percepção de Deus e do reino dos céus a verdadeira percepção é atributo dos espíritos crísticos como Jesus. Os puros espíritos são os messias ou mensageiros de Deus pela transmissão e execução das suas vontades. Então, preenchem as grandes missões, presidem a formação de mundos e a harmonia geral do universo, que é uma tarefa gloriosa a que se não chega, senão através da perfeição. Os espíritos da ordem elevada, eles são os únicos a possuírem os segredos de Deus, inspirando-se no seu pensamento de que são direitos representantes. Essa é a natureza do Cristo. Muito bem. Continuando no versículo 18, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O apóstolo Pedro, ao identificar Jesus como o Cristo, Messias ou enviado de Deus, ele simboliza, de um lado, o médium Simão,
filho de Jonas, mas por outro faz emergir Pedro, a nova personalidade que deverá alicerçar a edificação do templo de Deus vivo. Vamos refletir. Essa frase, tu és Pedro e essa pedra edificarei com a minha igreja, ela reflete que a construção do cristianismo não está assentada na pessoa de Simão Pedro propriamente dita, como algumas interpretações religiosas cristãs, mas na pedra. O que significa aí da pedra? É o sentido, no sentido de revelação ou de fundamento espiritual, que não se ergue da falibilidade dos conceitos humanos. Conceitos humanos, eles são falíveis, mas eles se erguem aonde? Na fé raciocinada, essa proposta pelo Espiritismo, que é um alicerce dos planos imortais da própria revelação de Jesus. Dessa forma, a palavra de Jesus, ela se torna o quê? A pedra angular, isto é, a pedra da consolação do novo edifício da fé erguido sobre as ruínas do antigo. Pois também eu te digo que tu é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Muito bem. É a mesma passagem, apenas vamos destacar aqui, edificarei a minha igreja. O que será que Jesus quis dizer? Sabemos que após a crucificação de Jesus, Pedro inicia em Jerusalém a missão de divulgar o evangelho que lhe fora confiado pelo Senhor, como a gente viu. Mais tarde, Pedro, ao lado de Paulo, em Roma, ele articula os trabalhos evangélicos que se desenvolviam na grande cidade, trabalhando fielmente até cair vítima da perseguição. Então, a palavra igreja, que é citada nessa afirmativa, edificarei a minha igreja, não tem nada a ver com templos de pedra, nem com organização teológica. Ela não tem a conotação de igreja como nós temos hoje. Ela traz o sentido de congregação dos ensinamentos do Cristo. É isso, edificarei a minha igreja. Edificarei o quê? Os meus ensinamentos. Então, são interpretados em espírito e verdade e concretizados aonde? Nas manifestações de amor ao próximo. Então, a igreja, né, entre aspas, aí de Jesus, deve refletir a luz dos seus ensinamentos, que crescem em eficiência à medida que cada um se conscientize dos postulados do evangelho e os coloque o quê? Em prática. É assim que nós vamos, não é? Por que a gente fala tanto em mundo de regeneração? O trabalho é de cada um de nós, conforme nós vamos trabalhando e entendendo mais os ensinamentos de Jesus e assimilando os ensinamentos de Jesus às nossas tarefas diárias, às nossas ações, aos nossos pensamentos, a gente vai conseguir transformar tudo isso. Tá? Continuando, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, o desenvolvimento do cristianismo, em sua simplicidade e pureza, amplia-se na atualidade com o advento da doutrina espírita. Com isso, mais criaturas estão sendo retiradas do desespero e da revolta para as faixas do entendimento e da harmonia, fechando de vez as portas largas da desilusão que foram abertas há milênios. Porque a doutrina espírita, muitos chegam na doutrina espírita porque já se desacreditaram de várias religiões. E na doutrina espírita eles conseguem entender, por causa da fé raciocinada. Então o espiritismo esclarece que a palavra inferno aí, nessa frase, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ela tem o significado de ignorância, treva, erro, conflito.
Então, não devemos esquecer que em qualquer situação, cedo ou tarde, a treva é sempre absorvida pela luz e que a verdade sempre vai sobrepujar a mentira. Continuando agora no versículo 19, e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Bem, a doutrina espírita, nesse trabalho de cristanização de consciências, ela explica esse simbolismo das chaves que a gente destacou aí no texto, que geralmente é considerado no sentido literal e místico. Vamos ver, destacamos o seguinte na análise desse texto. O sujeito da oração está na pessoa do singular. Eu te darei a chave. Eu. O que indica isso? Indica que Jesus é o próprio Jesus, quem nos fornece o meio de libertação desse cativeiro moral que nós estamos e que às vezes a gente teme em permanecer. Muito bem. Então, o beneficiário está também no singular. Eu te darei. Te darei. Está no singular, que é te ou a ti. Eu te darei ou eu darei a ti. Então, está no singular. O que revela isso? Que o movimento dos seres no painel da grande renovação, proposto pelo cristianismo, não pode estar na dependência de quem quer que seja. Ela é de ordem pessoal, é intrínseco e intransferível. Jesus está dando a chave para cada um de nós. Então, cada pessoa terá que exercer o quê? O seu livre arbítrio. E realizando escolhas cada vez mais acertadas, na medida que incorpora os ensinamentos de Jesus, que é isso que nós tentamos todos os dias. Que estão o quê? Esses ensinamentos do Cristo, revividos pelo Espiritismo. Então, as chaves usada aí é um código que se for desvendada, transforma propostas e cogitações de espiritualização humana em realidade tangível, sob os fundamentos da fé raciocinada. O verbo dar, então, eu te darei, indicativo de ação, o verbo dar aí, indicativo de ação, está conjugado no futuro. Eu te darei as chaves, está no futuro. O que revela isso? Que em decorrência desse bom uso do livre-arbítrio, que alguns espíritos já conseguiram a liberdade aguardada, outros estão no processo, como nós. Estamos trabalhando para obtê-la. Então, muitos, entretanto, terão sucesso mais à frente nos tempos futuros. É por isso que Jesus fala no futuro. Eu te darei as chaves. É incrível a interpretação, pelo menos na minha opinião, dada aqui pelo Espiritismo. Continuando ainda na questão das chaves, a gente ainda não terminou. O sucesso ou insucesso espiritual depende do uso adequado ou incorreto das chaves, ou livre-arbítrio, né? Então, essa promessa do Cristo, ela prevalece há mais de 2000 anos, ela é atemporal e vai sempre permanecer e vai estar sempre disponível. Então, cabe a nós, exclusivamente, abrir as portas do entendimento, alcançar a libertação por meio seguro dos recursos do quê? Dos ensinos do Evangelho. Então, o Espiritismo, na sua feição de cristianismo redivivo, nos ensina o quê? A como fazer escolhas corretas. Então, o entendimento espírita orienta que Jesus espera que a verdade emancipe os homens. Ensina que a justiça atribui a cada um pelas próprias obras e anuncia que o Criador será adorado na terra em espírito.
Jesus a porta, Kardec a chave. Continuando, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Nós sabemos que as leis naturais estão escritas aonde? Na consciência. Talvez você se pergunte, então, para que Bíblia? Para que Livro dos Espíritos? Para que obra espírita? Porque nós nos esquecemos, é um lembrete, mas está tudo dentro da nossa consciência. Então, tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. Podemos traduzir isso como sendo a criatura, nós, né, responsável, que alcança o estágio de consciência iluminada. Então, aquele ser esclarecido, ele não tem como alegar desconhecimento dos fatos. Muitas coisas nós aprendemos estudando espiritismo e a gente chega num momento que não dá para negar mais, não dá mais para deixar de conhecer o que nós já conhecemos, porque tem a fé raciocinada, então bate fundo na nossa consciência. E a gente sabe, a gente simplesmente sabe. Então, se por um lado a ignorância tem sido usado para atenuar certas ações humanas, o conhecimento confere, por outro, o atestado inarredável do quê? Da responsabilidade. Uma vez que nós sabemos, temos conhecimentos da lei, nós somos responsáveis. Nós temos o livre-arbítrio, nós podemos agir mal, de maneira errada, mas nós seremos agora responsáveis. Por quê? Porque nós sabemos. Então, sendo assim, os gravames, os atenuantes, se refletem no futuro pela lei o quê? De causa e efeito. Uma vez que a lei, como está aí, está escrita na nossa consciência. Tá? Então, nós estamos sujeitos à lei de causa e efeito. Muito bem. Vamos entender agora o que são as palavras ligar e desligar, que está aí, né? Parece uma coisa que você liga e desliga uma tomada. Vamos ver. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Muito bem. O mal escraviza, ele prende, limita, reduz e degrada o ser humano. Já o bem, ele liberta, expande, dinamiza e eleva o ser. Então, essas palavras ligar e desligar, elas se expressam dessa maneira que a gente acabou de falar. Tá? Então, a experiência de cada pessoa se efetiva na esteira de vínculo, a experiência que cada um de nós, de que maneira ela acontece? Em vinculações e desvinculações que nós fazemos, ou de paz, ou de sofrimento, segundo a nossa evolução espiritual. Então, se a justiça se impõe à revelia do ser, o amor lhe concede a faculdade o quê? De ligar e desligar. Por meio do quê? Pensamentos, palavras, ações. Esse é o ligar e desligar. A gente pode escolher ter pensamentos negativos, ou escolher ter pensamentos positivos, escolher ter palavras sempre agradáveis que saem da nossa boca, ou então silêncio quando não há nada para dizer, e ações aonde? Sempre no bem. Então, somente quem se liga de maneira segura aos ideais que elege, às propostas elevadas que se delineiam para a sua vida, que é que poderá obter forças para desligar-se, desvincular-se o quê? Das dificuldades e equívocos que nós nos apegamos no passado. Nós já estamos quase terminando, aí peço a paciência de vocês. Continuando, então, mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que era o Cristo. Então, o Cristo pediu, no final dessa passagem, sigilo ao fato dele ser um espírito crístico, o governador do orbe. Fazendo isto, o que o mestre fez?
ele mais uma vez nos mostrou que só o amadurecimento e a iniciação espirituais poderiam favorecer o entendimento de que era o Messias aguardado. Revela a maturidade espiritual de quem sabe identificar um momento em que um fato ou informação devam ser divulgados. Imaginemos no caso do Cristo, não é mesmo? Então, havia naquela época um clima de contenda entre os discípulos, que era resultante das características individuais de cada um deles, as personalidades, interesses que cada discípulo tinha. E mesmo entre os apóstolos, nem todos compreenderam de imediato a missão de Jesus e quais seriam as consequências do evangelho nas comunidades judaicas e gentílicas, que eles iam passar a ser, que passar a ser disseminado, né? Então era importante, pois, que o povo, sobretudo os sacerdotes, membros do Sinédrio e mandatários romanos, ignorassem naquele momento de quem de fato era Jesus. Muito bem. Com isso, nós vamos fazer uma reflexão sobre essa passagem de Eclesiastes, que está no capítulo 3, versículos de 1 a 8, sobre os acontecimentos que não devem ser precipitados. Ele diz o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz.